Você já ouviu falar em resistência velada? É quando alguém ouve a sua perspectiva, mas não muda, não gera mudança na vida dela, mesmo havendo clareza de que há necessidade de uma mudança. Um dos critérios de Jesus ao selecionar os seus discípulos foi quem ouve a sua voz. Fica comigo, estamos em mais um discipulado na vida e queremos hoje compartilhar este processo de seleção de Jesus ao escolher os discípulos. Este é o módulo e o estudo de hoje, quem responde à sua voz. A minha maior alegria é quando alguém ouve minha voz, não porque concorda cognitivamente comigo, mas porque tem uma convicção divina de que esta é a visão de Deus para a sua vida, este é o tempo, este é o chamado, e aquilo que ela deve fazer é algo que ela entende de Deus que deve fazer, não somente porque é uma boa ideia minha e ela ouve minha voz, seja no discipulado ou seja na assessoria. Então, ouvir a minha voz é parte do processo de gerar esta convicção divina. Mas é muito além de só ouvir o que eu estou dizendo. Ouvir pode parecer passivo, um processo passivo, mas para ouvir é necessário muita proatividade. Uma pessoa que é proativa para ouvir de Deus aquilo que é para a sua vida, seus propósitos, é porque é uma pessoa que está disposta a alinhar a sua vida com aquilo que ouve de Deus. E ela busca diferentes formas de discernir a vontade de Deus. E uma das formas é ouvindo a mim com quem caminha em discipulado, seja um discipulado mútuo, ou seja em assessoria. Se você ler o nosso texto referencial do estudo de Provérbios 2, 1 a 6, você vai perceber como há uma proatividade nos verbos nesse texto de Provérbios 2. Então, ouvir é algo proativo. Proativo de ser intencional em ouvir, mas proativo em nosso interior de querer nos submeter a isso que estamos ouvindo, se é algo que discernimos que é de Deus para a nossa vida. E Jesus nos dá um modelo de liderança que eleva o outro. Então, quando queremos que pessoas que caminham em discipulado ouçam nossa vida, é porque nós temos um papel de liderança, seja no discipulado mútuo, uma liderança mútua um sobre a vida do outro, seja na igreja local, em processos de liderança, porque as pessoas ouvem nossa voz, porque elas sabem que nossa liderança não é uma liderança de dependência, mas é uma liderança no modelo de Jesus que eleva o outro. João 10, 27, Jesus vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus afirma que conhecer e pertencer é um critério para obedecer à voz. Ele diz: as minhas ovelhas me conhecem, são minhas ovelhas, me conhecem. Então, conhecer e pertencer é um critério para ouvir a voz de Jesus. É preciso ter convicção divina das pessoas que Jesus está me dando. E é preciso que as pessoas tenham convicção divina que eu estou sendo dada a elas para elevar a elas, para ajudar no processo delas crescerem intencionalmente por meio do discipulado direto de Jesus e por meio do discipulado de Jesus por meio da minha vida. Então, com quem eu caminho em discipulado mútuo ou assessoria, precisa ter uma convicção divina que para esse tempo da sua vida, Jesus está nos dando um para o outro, para essa relação de crescimento intencional. Então, ouvir a minha voz é parte desse processo de reconhecer que há uma relação de pertencimento para esse tempo que Deus está nos dando. O que Jesus fala em João 17, aqueles que o Pai me deu. Mas a maneira como Jesus ouve ao Pai é que é a referência para que seus discípulos os ouçam. Isso é muito importante, meu querido, minha querida. Que Jesus tinha como referência o ouvir ao Pai, e os discípulos sabiam. Então Jesus disse: vocês podem me ouvir porque eu ouço ao Pai.
O relacionamento de obediência e o permanecer de Jesus no amor do Pai é a referência para os discípulos permanecerem nele. Jesus diz em João 15:10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido ao meu Pai, e em seu amor permaneço. Então é muito importante que, como discipuladores, nós estejamos numa relação de discipulado, como discípulos também, ou nos submetemos à autoridade, submissão em amor a alguém. E essa submissão em amor, essa liderança de pessoas que querem nos elevar, não nos fazer depender delas, é a referência para que a gente reproduza na vida dos outros um discipulado onde os outros ouvem nossa voz, porque eles sabem que nós ouvimos a Jesus, porque nós ouvimos a pessoas que nos discipulam. O relacionamento de Jesus com o Pai possibilita que ele fale aos discípulos o que ele ouve do Pai. João 15:15, Jesus diz, já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai lhes dei a conhecer. Então, o que eu ouvi do meu Pai, eu falo para vocês. Os discípulos e pessoas que eu quero que me ouçam, seja em discipulado ou assessoria, precisam ter clareza. Minha vida precisa demonstrar que eu sou uma pessoa que ouve a Jesus. Eu sou uma discípula de Jesus, que ouve Jesus, que ouve ao Pai. Em João 10:14, Jesus diz que é o bom pastor e conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Assim como o Pai conhece a ele e ele conhece ao Pai e ele dá a sua vida pelas ovelhas. Este verbo conhecer é usado 4 vezes aqui, olha que lindo isso. E no original, no grego, esse verbo ginosco, indica um conhecimento subjetivo. Aqui não é um conhecimento cognitivo, não é porque eu ouvi de alguém, é porque é uma experiência pessoal. Jesus conhece por experiência o Pai e o Pai o conhece. É um relacionamento pessoal. Então, Jesus diz que podemos ter um relacionamento profundo com ele, um relacionamento com o Pai. E assim o Pai pode ter isso conosco. Nós podemos ouvir a voz do bom pastor em favor das pessoas que ele nos dá. Então, um critério que Jesus está usando é quem ouve sua voz. E Jesus diz, vocês devem ouvir minha voz porque eu ouço a voz do Pai. Isso lhe dá autoridade para querer que os discípulos ouçam a sua voz. E ele ouve a voz do Pai em favor dos discípulos. Então, como discipuladores, nós precisamos ouvir a voz do bom pastor em favor dos nossos discípulos. Como discipuladores, nossa voz será ouvida na medida em que nossa vida reflete nossa disciplina e nossa dependência de Jesus e nossa disciplina em ouvir a sua voz como ele ouvia ao Pai. Esse é um dos critérios de Jesus. Quem ouve a sua voz. Você é um discípulo que tem ouvido a voz de Jesus? Você é um discípulo que tem ouvido a voz do seu discipulador ou quem você caminha em discipulado mútuo, quem assessora você? Como você tem encorajado e levado seus discípulos a ouvir a sua voz? Sua vida revela essa dependência de Jesus e que você ouve a voz do bom pastor para que eles ouçam a sua voz? E a sua voz tem sido uma voz de quem ouve a Jesus? Um grande abraço.